Bom dia a todos, bom dia pessoal da gravação, bom dia aos presentes mais uma vez. Vamos lá para o nosso GED de revisão, pessoal, que como eu disse para vocês, a gente vai fazer uma coisa mais sucinta, mais objetiva mesmo, porque aqui é mais tirar dúvidas, certo, de vocês e também a gente conseguir assimilar melhor o conteúdo e, claro, a gente não vai deixar de ver nada aqui hoje. Então, um bom dia a todos, espero que vocês estejam bem, eu sei, ansiosos, nervosos, às vezes, espero que não tanto, tá, para essa prova que vai vir agora, mas estamos aqui. Como eu disse, reitero, tirar dúvidas, vocês têm que tirar dúvidas, vocês têm que ficar à vontade aqui, podem ficar tranquilos. Então, surgiu dúvida, pode ir interrompendo, porque eu vou passando, assim, eu vou passando os slides, a gente vai conversando, eu vou dando aqui uma pitadinha rapidinho sobre cada conteúdo, e aí vocês vão dizer, opa, tô com dúvida aqui, se não tiver, a gente vai passando. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, mas claro, não vou deixar nada de fora, vai ser uma recapitulada bem objetiva, mas também sem deixar os detalhes mais importantes de fora. Então, dito isso, pessoal, vamos começar do começo, ó, mais brincadeiras, ó. Mais uma vez eu digo, não foi inserido aqui concepções e classificações, tá certo? Primeiro por não ser um conteúdo tão difícil de você assimilar, difícil de você entender, principalmente concepções, né, que você mais associar o pensador à concepção dele, porém é muito importante que vocês olhem por fora. Tem um material com muitas questões, eu deixei lá no Drive, para vocês olharem, tem muitas questões falando só sobre concepções. E mais qualquer dúvida, perguntem aqui, tá bom? Então vocês têm aquelas concepções, né, sociológica, jurídica, concepção política e cada pensador respectivo, né? Sociológica, Fernando Lassalle, jurídica, Carl Schmitt, política, jurídica, Kelsen e política, Carl Schmitt. Aí também tem a normativa do Conrad Hess. Porém, esse conteúdo vai cair na prova, gente, com certeza, mas vocês vão dando uma olhada aí por fora, tá bom? Então, vamos lá, vamos tratar aqui do assunto de hoje. E, claro, o que vocês viram até pelo menos a aula de sexta. A aplicabilidade das normas, aquela coisa. A gente tem 3 planos, né? A gente faz uma analogia ao direito civil, que são os planos do negócio jurídico, existência, validade e eficácia. Quando a gente fala de aplicabilidade, a gente analisa a eficácia da norma constitucional. Então, a gente vai ver essa aplicabilidade dela, mas a produção de efeitos. Então, a gente já parte do pressuposto que ela está inserida no ordenamento, tem compatibilidade, ou seja, ela existe, é válida, porém a gente vai analisar a eficácia dela. E analisando esta eficácia das normas constitucionais, nós temos aí um dos maiores expoentes nesse trato, que é o José Afonso da Silva, tá certo? Ele divide aí na classificação dele, a famosa classificação entre plena, contida e limitada. Plena, quando essa norma constitucional ela vai ter uma aplicabilidade direta e imediata. Ela é direta quanto ao modo e imediata quanto ao tempo. Eu não preciso de uma norma infraconstitucional posterior para regular os seus efeitos, ou até mesmo para uma possibilidade de conter esses efeitos. É muito mesmo daqueles incisos, né? Muitos das previsões do artigo 5º e até mesmo do artigo 7º da Constituição Federal são os melhores exemplos que nós temos. São normas ali que de imediato entram, inciso 1, inciso 2, inciso 4 do 5º Constitucional. Então, dê uma olhada na memória, a Constituição, que é importante, certo? Essa apresentação, meu querido Fábio, é referente ao roteiro 3 e o 4, tá certo? Só que o 3 eu estou partindo de aplicabilidade, eu não estou partindo lá de concepções, tá certo? Estou partindo de aplicabilidade das normas. E a gente vai chegar até onde o professor chegou no roteiro 4, tá certo? Então, é uma recapitulada bem geral, mas também bem espremida. E temos muitas questões para a gente resolver. Que são bem interessantes. E aí ele vai para a contida. Contida, né? Quando eu tenho uma possibilidade, não é que eu necessariamente preciso, mas quando eu tenho uma possibilidade que a norma infraconstitucional posterior, ou seja, uma outra lei, né, possa conter, né, restringir, mas nunca limitar. Você não limita os efeitos da norma, você só contém. Você diz, opa, calma. Você vai funcionar, mas vai funcionar desse jeito. Você vai funcionar, mas não é todos os efeitos. Então, você vai controlar essa norma. Mas, mesmo assim, então, ela vai ter uma aplicabilidade imediata quanto ao tempo e direta quanto ao modo. Limitada. Esta norma limitada, aí sim, a limitada, ela tem o quê? Limites, óbvio. A nomenclatura é sempre salva. Então, às vezes, falar o óbvio é importante. Limites do quê? Há 2 princípios que ela carrega consigo, né? A norma limitada ela se subdivide em programática ou institutiva. Então, ela parte de 2 princípios. A norma constitucional de eficácia limitada ela tem 2 princípios: programático e institutivo. O princípio programático, pelo nome, você já deduz um pouco, gente.
É aquela norma que está prevendo um programa, ela está na Constituição. Então, assim, é uma norma que constitucionalmente está garantindo a criação de um programa, de uma atuação estatal, de uma política pública que o Estado tem que fornecer. E, nesse sentido, ela está prevendo, mas ela não pode fazer tudo. O Constituinte, lá em 88, na hora de fazer essa norma, ele não tinha como saber como ia realmente ficar na prática. Então, ele dá essa margem, ele deixa, na verdade, essa possibilidade para uma outra norma instituir esse programa, certo? Então, ela é limitada. Mas só porque ela é limitada não quer dizer que ela produz efeitos. Ela produz. Porém, para produzir os efeitos, ela vai precisar de outra norma. Então, programático é a possibilidade de você criar programas, né, atuações, políticas públicas do Estado. E a institutiva é aquela norma que também vai produzir poucos efeitos. Então, não existe, olha só, pode ser uma... Não vou dizer uma questão na prova, porque eu nem tive acesso, mas fiquem sempre atentos a essas pegadinhas, certo? Por exemplo, se eu pergunto para vocês, pessoal, a norma de eficácia limitada, ela não produz efeitos, porque ela é limitada? Tá errado. Ela produz efeitos, mas são poucos, certo? Então é muito nesse sentido. E continuando, tem a de princípio institutivo. Ela produz poucos efeitos, porque precisa de uma regulamentação infraconstitucional. A institutiva, ela tem mais a ver com realmente o nome instituir. Instituições. Você criar instituições, você criar órgãos, você criar alguns complementos para o Estado ele poder atuar. Então, não só a política pública, mas eu crio também um órgão. Por isso que vai se dividir entre programático e institutivo. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida em aplicabilidade das normas? Vamos dizendo aí, pessoal, para eu ajudar vocês. E outra, só show, Cecília, muito obrigado. Só o último adendo. Aí ela vai se diferenciar dos outros quanto a uma certa classificação, né? Que ela é mediata, né? Quanto ao modo, porque ela precisa de uma mediação, olha o nome, e ela é mediata quanto ao modo e indireta, desculpa, ela é indireta quanto ao modo e mediata quanto ao tempo. Pronto. Ela é mediata quanto ao tempo, porque o tempo que vai ser aplicado vai depender de uma mediação posterior. E ela é indireta quanto ao modo, porque ela não se aplica diretamente, tá certo? Então, basicamente isso. A aplicabilidade das normas é esse aí, o mais importante, vocês precisam saber. Princípio da vedação retrocesso, outro aqui que vai se misturar com o conteúdo de aplicabilidade, mas muito mais de uma questão de você fazer análise sobre ele. Como assim? O princípio da vedação retrocesso social é aquele que a gente conhece, né, que leva até o efeito clique como um expoente. Como é que funciona? Vedação retrocesso social, pelo nome você já entende, eu não posso retroagir socialmente. Mas o que isso quer dizer? Na hora que o legislador constituinte for fazer uma norma, seja até uma emenda, ele não pode retroagir socialmente. Ele não pode retroagir o quê? Falando assim em espécie. Aos direitos fundamentais até agora conquistados. Ele não pode violar nenhum desses direitos fundamentais, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tantas dimensões que você quiser. Ele não pode, ou que existirem no caso, ele não pode violar essas dimensões, certo? Ele tem que respeitar. E esse princípio, né, que veda esse retrocesso, ele tem alguns fundamentos que nós vimos, a DPH, o Estado Social Democrático Material, o princípio da isonomia, né, que está aqui subentendido, supremacia da Constituição, que eu sei que vocês estão sabendo, formal, material, nunca se esqueçam, e eficácia das normas limitadas de princípio programático, tá certo? Então a gente conversou já em alguns JEDs sobre esses princípios, certo? Esses fundamentos que estão inseridos nesse princípio, que constrói, né, esse princípio bem grande, é um princípio bem basilar para controlar essa eficácia das normas constitucionais, tá certo? Que também você pode entender como efeito cliquet. O efeito cliquet ele tem muito a ver com isso, que é como se fosse assim, pessoal. O efeito cliquet ele está aqui e aqui, caneta. E esse princípio ele está aqui, tá bom? Da vedação a retrocesso. O princípio da vedação a retrocesso ele existe e ele está dizendo, ó, não pode. E não pode também porque o efeito cliquet ele funciona assim. Vem lá um termo em francês que os alpinistas utilizavam, né? Que quando você chega a um certo ponto não pode retroagir, não pode mais voltar. E não só isso, mas o efeito clique é realmente esse clique que os direitos fundamentais deram na nossa história. Você conquista os primeiros direitos fundamentais, não retroage. Você começa a ter aquele primeira dimensão, né, que é o direito à abstenção. O Estado tem que atuar menos para eu poder participar como cidadão. Então, ó, clique. Não vou mais voltar. Eu não vou... Aqui saiu, né, na caneta, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, a analogia, ó. Não vai sair, entendeu? Então, é muito nesse sentido, tá certo?
o efeito cliquet ele tem a ver com isso, essa impossibilidade de você desgrudar esse direito fundamental, essa dimensão do nosso ordenamento, tá certo? Bom, passando adiante, breve histórico. Não vamos nos prender aqui, infelizmente, né, a toda aquele repaginado histórico. Vamos ver coisas objetivas e pontuais. Até mesmo porque, pessoal, eu não posso garantir, mas o professor ele não chega a focar tanto nas minúcias históricas de cada um aqui desses certos princípios. Como a gente já está na V2, ele também pega mais a questão técnica, né, de vocês saberem coisas realmente pontuais que a gente precisa entender para atuar juridicamente no futuro. Mas também, isso aqui, não ignore, isso aqui é base para a gente continuar passando. Mas vamos ver bem rápido. Controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, você sabe, vem lá da Antiguidade Grega. Quando eu digo que vem lá da Antiguidade Grega, é quando nós temos os primeiros registros do controle de constitucionalidade, é ali na Grécia Antiga, Grafé Paranomon. Grafé Paranomon, mais ou menos aqui por volta do século V ao século IV, 415 a.C., e não antes disso se tem muitos registros sobre controle de constitucionalidade. Então, Grafé Paranomon era o quê? Arguição de inconstitucionalidade, é isso que esse termo aqui quer dizer, que lá no aerópago, né? Você estava no aerópago deliberando, na polis, e você arguía a inconstitucionalidade de um projeto de lei apresentado por um dos senadores da Assembleia, da Eclésia, e nesse sentido, eles pegavam a pessoa que arguía a inconstitucionalidade através da Grafé Paranomon, falava, ó, Grafé Paranomon, e você tinha uma dúplice responsabilidade, né? Você tanto trazia essa inconstitucionalidade do projeto de lei, mas a depender do teor desse projeto, você podia colocar, né, imputar uma responsabilidade criminal a quem apresentou. Dizer, ó, isso foi tão absurdo que você trazer uma proposta dessa é crime, entendeu? Aquela coisa. Então é primeiro registro. Passa tempo, Sir Edward Coke Bohan's Case, lembra? O médico sem licença. O Bohan's Case é um médico sem licença que vai atuar e o caso dele chega na Suprema Corte, ele atuando sem licença. E aqui nós temos o controle difuso de constitucionalidade, tá certo? Controle difuso de constitucionalidade com alguns indícios de judicial review, tá bom? Nesse caso aqui do Sir Edward Coke, Dr. Bohan's Case. Bom, caso Marbury vs. Madison, também vamos ter controle difuso. Por quê? Porque o caso do Marbury vs. Madison é um pouco mais emblemático. Aqui não tem judicial review, certo? No caso do Marbury vs. Madison. Mas o que acontece? Lembre-se, teve as eleições presidenciais e tudo mais. Um perde, outro ganha. E aí vai passando o tempo e o juiz Marbury, ele não tem a licença ainda para atuar, né? Uma certa licença para atuar como juiz. Ele fica sem essa licença, ele precisa. E aí, quando chega na Suprema Corte, né, o juiz John Marshall ele vai julgar esse caso e tem a lei lá dizendo que você não pode atuar também sem a licença de juiz e tudo mais. E em compensação, você também tem o juiz Marbury querendo essa licença. Aí fica naquela coisa, naquele impasse, sendo que ele tinha sido nomeado, né? Ele tinha sido nomeado, mas não foi expedida a licença. Então ficou nesse impasse e o juiz John Marshall ele vai decidir somente com base na lei. Ótimo, excelente pergunta. Eu não, realmente, gente, eu não tenho como saber qual vai cair, qual não vai. Mas assim, é porque realmente a história do controle de funcionalidade, ela serve para a gente ter uma noção. E como é muito conteúdo, como é um conteúdo extenso, eu acharia até um pouco, digamos assim, eu acharia um pouco exorbitante cobrar essas coisas de vocês, certo? Todos esses minutos históricos e tudo mais, isso aqui é para vocês terem uma base de como entra no nosso ordenamento. Então, vamos focar mais no quê? No controle mesmo de constitucionalidade, quanto à natureza do órgão, quanto ao modo, essa coisa técnica. Porque isso aqui é histórico, super importante, é histórico, super importante, mas ao ser cobrado não só aqui na disciplina, mas lá fora, a técnica mesmo, controle, concentrado, abstrato, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Respondendo objetivamente, fiquem por dentro, mas vamos focar mais nos outros, tá bom? Constitucionalidade vai cair bastante, aplicabilidade, classificações, concepções, mas ele não vai cobrar tantas minúcias assim, tá certo? Porque é muito conteúdo, gente. Disciplina de 6 créditos é muito conteúdo para vocês. E aí eu tô aqui tentando deixar bem tranquilo e moldando. Por isso que a gente nem vai se prender tanto aqui, tá bom? Então o que acontece, só para resumir esse caso aqui do Marbury vs. Madison? O juiz John Marshall ele vai decidir só com base na lei, rule of law.
E aí fica aquela coisa complexa, né? Como é que ele vai se basear só na lei, sendo que tem tantas nuances e tudo mais, mas você tem a Rule of Law, controle difuso também, tá? Que a gente começa a analisar. Tanto é que, olhem as datas, ó, que interessante, fazendo interseção, ó. 1803 e 1824, olha que interessante. Ou, desculpa, 1891. Bem aqui, 1891, é que a gente vai ter o controle difuso. Já já a gente fala disso, mas já estou mostrando para vocês que é muita coisa conectada. Vejam, 1803, 1891 a gente tem um controle difuso, porque aqui eles se inspiraram nesses casos. Inglaterra e principalmente Estados Unidos, tá bom? Passando, a gente vai ter controle concentrado lá com Hans Kelsen, né? Um primeiro indício ali ou outro, pelo menos na questão ocidental. Hans Kelsen, formação do controle concentrado. Como? Aquela grande história do Tribunal Constitucional Austríaco. Acima dos três poderes e fora deles. Julga em abstrato, vai julgar só a lei, né? E vai julgar a lei, né, tal, sem olhar para o caso concreto, sem olhar só para as partes. Tanto é que isso vai virar mais na frente o controle concentrado abstrato de constitucionalidade, que a gente vai falar aqui na frente. Então, o Hans Kelsen tem toda aquela questão política, toda aquela questão social, da guerra e tudo mais, e aí ele propõe a criação desse órgão, né? Qual é o principal para saber aqui desse caso? Primeiro que esse órgão, como eu já disse, acima dos três poderes e fora deles, julga em abstrato, composição plural, você vai ter possibilidade de várias pessoas atuarem, dentre outros nuances, tá certo? Bom, por que eu estou sendo breve aqui? Porque ainda tem tudo isso daqui pra gente poder falar, tá bom? E vocês vão ver, o mais importante geralmente, galera, é o Brasil, tá? A gente pega, óbvio, isso aqui é super importante vocês olharem para fora, mas a gente sempre tenta ver a influência disso no Brasil. Tanto é que eu falo isso há bastante tempo já, principalmente em constitucionalismo. Então vamos ver a influência disso no Brasil, tá bom? 1824, nada, zero, sem controle de constitucionalidade. Você tinha um conselho de Estado, né? Enfim, você ainda tinha a presença do poder moderador. Era uma coisa, um Estado unitário, um Estado bem, né, autoritário, de certo modo, tá bom? Então você não tinha controle de constitucionalidade, que vem surgir em 1891 com o controle difuso. Você importa o controle difuso. Você não vai importar tudo. Quando a gente fala importar é daqui, dessa galera, ó. Como eu disse, ó, olha as interseções. Você olha o estrangeiro e pensa, poxa, controle difuso é um negócio interessante, vou trazer para cá. Só que quando você traz, você não leva em consideração que o Brasil não é como law, né? O Brasil ele é civil law. E muito nesse sentido, você percebe que não vai vir também a doutrina do stare decisis, tá bom? Que é aquela lá que o Estado decide, vincula todo mundo. Ainda é controle difuso. Bem interessante. Sobre a influência do direito inglês e do direito americano, predominantemente. Vai passando, primeira Constituição a trazer um mecanismo concentrado e concreto, 1934. Começa a vir a ideia interventiva, tá? Como é que funciona? Ela serve, obviamente, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, mas a lei interventiva ela pede que o judiciário, o órgão que declarou a inconstitucionalidade, você não só declara a inconstitucionalidade, mas você também faça alguma coisa, module esses efeitos para ajeitar aquela situação jurídica ali. Então, a primeira vez que surge um mecanismo, tá, de controle é aqui, ó, 1934. Aqui em 1891 você não tem o mecanismo. Qual é o mecanismo, Luiz? Ação, ADI, ADO, ADC, ADPF, esses ADDD, isso tudo é ação, certo? E a gente chama isso de mecanismo. Certo. Então, 1937, ainda naquela era Vargas, ditadura do Estado Novo, seus impactos no controle de constitucionalidade, tá? Bom, aqui a gente ainda também não tem o controle concentrado, tá certo? A gente ainda não tem um controle concentrado. Só que o que acontece? Aqui fica pior a situação. Aqui fica pior porque, como a gente já viu, você traz uma certa prerrogativa do chefe do executivo, no caso, né, o Vargas, ele poder suspender as decisões do STF, tá certo? Então, declara um ADI lá pro STF, o STF decide que é inconstitucional, mas se o chefe do executivo quiser, ele pode dizer, não, acho que não, pro meu interesse, pro interesse aqui do meu partido, não, melhor não, do STF. Tá, mas como é que ele fazia isso? A partir de uma previsão, né? Artigo 96, parágrafo único da SCF de 37. Então tinha um mecanismo dispositivo que violava essa separação de poderes, que violava essas prerrogativas do controle de constitucionalidade, tá certo? Isso é muito importante para vocês entenderem o que vem depois, porque até aqui não tinha controle concentrado, tá bom? Você tinha muito controle difuso. Aí passa em 1946, com a emenda 1665, vai trazer o controle difuso e o abstrato. Então você já traz o concentrado com o controle abstrato, certo? Que é aquele julgamento em tese, você não vai olhar muito para o caso concreto, você vai olhar só para a lei, erga omnes, ex tunc, enfim. Então, 1946, você começa a ter
o controle difuso e o abstrato com a ADI genérica, né? A genérica tem aquele efeito padrão, erga omnes e ex tunc. Tá? 1967, ditadura, aquela infeliz ditadura. Vai continuar de boa. Mantém o difuso concentrado, mas como era ditadura, né? Nós sabemos que não foi mil e uma maravilhas. Porém, no ordenamento, a gente ainda tinha esses controles e mecanismos. Só que, em 1988, queda ali a ditadura, 1988, finalmente a gente vai poder voltar àquele período democrático, aquela republicanização, pá, aquela coisa, voltando. E voltando, a gente vai ter agora uma ampliação dos mecanismos. Não é mais só a ADI genérica, a ADI interventiva. Certo? Que era só esses dois. Até 67 só tinha esses dois. Em 88, vai vir, e lá na Constituinte, amplia-se, né? Você vai ter esta lista aqui de ações de constitucionalidade. Você tem a ADI genérica e interventiva. Luiz, qual é a diferença? Bem rápido. A genérica, gente, ela só declara a inconstitucionalidade de uma lei. Ela não pede, ela não exige, ou melhor, ela não cutuca o judiciário para fazer alguma coisa naquele caso concreto. A interventiva, ela meio que exige essa intervenção, entendeu? É uma intervenção sutil, sucinta e às vezes é muito necessário para você conseguir garantir realmente a declaração de inconstitucionalidade, tá bom? Então, nome sempre salvo. Por omissão, né? Então, não está sendo criada a norma, não está sendo feita a norma, tudo mais, ou até mesmo, né, que a gente vai ver já já, aqueles tipos de omissão, né, espécies de inconstitucionalidade. Digamos que é uma omissão total, para a gente não complicar tanto. Uma omissão total. Aí eu posso declarar que está tendo uma omissão total, tá bom? Da norma. ADC, então agora eu posso declarar a constitucionalidade, eu não posso declarar a inconstitucionalidade, eu posso declarar a constitucionalidade de uma norma. Isso é muito interessante, porque às vezes você fica no impasse, né? Você tem uma norma aí e fica um debate. Os juízes de primeiro grau vão ficar, nossa, mas essa norma, será que ela realmente é? Fica aquela aplicação, aí você vai subindo de distância, você apela para o Tribunal de Justiça, você apela para o STJ, e até chegar nos plenários e tudo mais, você pode mover essa ação, certo? A ADC, para declarar a constitucionalidade, mas isso tem que ser visto com muita cautela, tá bom? A DPF. DPF, um instrumento muitíssimo interessante, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, lá no 102, parágrafo 1º da CF, movida perante o Supremo diretamente, tá bom? Não tem como mover a DPF em tribunais estaduais, beleza? Direto no STF, para o quê? Garantir o preceito fundamental. Lê esse preceito fundamental como realmente aqueles lá do 5º Constitucional, em sua maior parte, tá bom? Mas existem outros preceitos fundamentais que a gente acaba tendo por interpretação, por entendimento jurídico. Então é isso, a DPF. Que ela geralmente é utilizada por último, realmente em situações bem delicadas, como descobrimento de preceitos fundamentais. Certo? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre essa história? Como eu disse aqui para o Theo, né? Falei aqui para o Theo, realmente é importante vocês terem essa base, entenderem de onde vem. Porém, o que a gente vai ver agora é aquela questão técnica mesmo. Mas eu não quero fazer vocês ficarem focando só uma coisa ou outra. Olhem tudo, mas o que for para dar mais atenção, eu vou dizer, não, dá uma moralzinha a mais nessa matéria aqui, tá bom? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou passando. Porque, gente, esse GED aqui vai demorar mais um pouco, certo? Do que o normal. Acho que a gente pode passar meia hora do tempo, por conta, realmente, do conteúdo, que eu vou tentar deixar bem de boa para vocês. Dúvidas, se vocês tiverem, e depois a gente vai resolver a questão. Então, já se prepare. Comam alguma coisa aí, fiquem de boa. E é isso. Ó, que é bem simples, gente. Espécies de inconstitucionalidade. Quando é que uma norma, uma lei é inconstitucional? Aquela coisa bem simples, bem bacana, vocês sabem, nomenclatura salva. E eu vou salvar vocês com nomenclatura. Vamos lá. As espécies de inconstitucionalidade. Então, quando é que uma lei é inconstitucional? Lembrando, essa lei ou ato normativo, essa norma, pode ser inconstitucional antes ou depois de entrar no ordenamento, tá certo? Porém, vamos olhar aqui as espécies, certo? Categoricamente, quando é que ela é ou não inconstitucional. Mas, principalmente, quando ela é. E quais são os tipos. Ó, primeiro, vamos falar da ação. Ação, gente. Quando eu falo ação, é isso mesmo. Luiz Câmara Ação. Tô agindo, tô atuando para que aquela norma vire inconstitucional, tá certo? Não é que é minha intenção, mas às vezes ela acaba sendo inconstitucional por uma ação minha. Sou legislador, tô aqui com meu caderninho, vou fazer a norma constitucional. Eu estou fazendo a norma constitucional, porém eu passei pelo procedimento todinho, tá certo? O procedimento que está previsto no processo legislativo, que a CF ordena, ó, vai ser assim, o projeto de lei vai ter que passar pelas duas casas, 2/3, quórum, maioria simples e tudo mais, vai passando.
Enfim, o procedimento foi tudo certo, mas eu fiz a norma e a norma, ela tá violando a Constituição. A matéria da minha norma está violando a Constituição. Então, é uma ação material, tá certo? Para vocês diferenciarem é sempre isso, gente. Forma é formalidade, é o procedimento. O procedimento não foi respeitado, tá certo? Se o procedimento não foi respeitado, não importa se a norma tá bonita, tá cheirosa, se ela também não tá tão legal, o que vai importar é você violou o procedimento. Você não fez a formalidade que a lei pede, que a CF pede, no caso. Aí é uma ação formal, certo? E a ação material já é o contrário, né? A questão da matéria da norma mesmo, tá bom? Então, bem tranquilo. Passando para a omissão. A omissão a gente vai com mais calma, mais delicadeza, porque realmente a omissão ela vai se dividir aqui, papapá, mas é bem simples, vocês vão entender. Omissão. Então nem chegou a agir. Começa por aí. Omissão. Ato omissivo. Vou ficar, né, retraído para nem chegar a fazer a norma. Omissão total é tipo assim, a CF falou, ei, tem que fazer. E tu tá tipo, não vou fazer, entendeu? Brincadeiras à parte, é só realmente assim, é uma omissão total. Você nem chega a pensar em fazer nada. Omissão total, tá bom? É literalmente, agora em linguagem mais direta mesmo, é literalmente você ter a Constituição pedindo uma norma e não existe. Não está no ordenamento, não tem um projeto de lei sobre, pode até ter, mas é uma omissão total. Na verdade, nem chega a ter projeto de lei, gente. Na verdade, nem chega a ter projeto de lei. É uma omissão total, total. Não tem nada. A Constituição pede e não tem. Beleza? Então, bem simples. Omissão total, totalmente. Agora, omissão parcial. A omissão parcial é o quê? Eu chego a fazer a norma, tá bom? E essa omissão parcial é porque, quanto à matéria, muitas vezes, vai estar ali com uma certa inconstitucionalidade, tá bom? Então, geralmente, é quando a norma vem, tá bom? A norma vem, entra no ordenamento, e quando você vai olhar o teor dessa norma, ela pode estar parcialmente omissa e assim inconstitucional. Como assim, Luiz? Vamos simplificar isso. Meu amigo, o texto da norma, texto aqui tá aqui, o texto. Só que uma parte desse texto vai estar inconstitucional, tá certo? Isso pode ser de duas formas, propriamente dita ou relativa. Como assim? Vamos diferenciar. A propriamente dita é quando, literalmente, a Constituição está prevendo, se você for fazer uma norma tal, tem que ser assim, 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 assim. Certo? É uma previsão constitucional. Só que quando você traz a sua norma, uma parte dela não vai atender aquilo que está pedindo a CF. Exemplo. Eu já dei esse exemplo algumas vezes e ele é muito didático, ele é muito tranquilo. O artigo 7º, inciso 7, se eu não me engano, da nossa querida CF, que fala sobre o salário mínimo. O salário mínimo tem que ter moradia, lazer, educação, saúde, transporte. Ele prevê, assim, pelo menos umas 10, desculpa, 10 não, mas entre 7 a 10 categorias de coisas que o salário mínimo tem que fornecer. Aí eu te pergunto, meu nobre e minha nobreza, se realmente o salário mínimo que a gente tem atende a tudo isso. Entendeu? Então pode ser uma omissão parcial propriamente dita. Porque quando você vai ver a norma, quando você vai ver o que pede a Constituição e o que a norma tá prevendo, né, tá garantindo, você vê que não bate, não tem correlação, tá certo? Então é propriamente dito. É o que diz ditame, é o que diz a Constituição e o que diz a norma. Bate? Não bate? Entendeu? Se não bater, omissão parcial propriamente dita. Porque na hora de fazer, o legislador não se atentou a alguns detalhes. Tá bom? Então, entendido propriamente dito, vocês vão entender relativo com facilidade. Por quê? Porque o relativo tá tudo bem, tá tudo legal, a norma tá legal, tá tudo bonitinho. Só que a aplicação na prática dela tem uma certa inconstitucionalidade, porque a relativa é relativinha a algo ou alguma coisa. Então, no exemplo, o clássico exemplo da Marinha, Aeronáutica do Exército, é o quê? Os subsídios para o Exército estão show, mas para a Marinha e para a Aeronáutica tá meio ruim, né? Tá meio complicado. E nesse sentido, você vai entender que é uma omissão já na prática, no caso concreto mesmo, nesse efeito da norma. E a omissão é relativa à Marinha e à Aeronáutica. Porque a norma, né, prevê subsídio para as Forças Armadas. Só que a aplicação prática, a aplicação do caso concreto, só o Exército está se beneficiando, só o Exército está com mais subsídios do que as outras partes das Forças Armadas. E nesse sentido, é uma omissão parcial, porque não é toda, relativo a quem? Né? Ao ou alguma coisa. No caso, a Marinha e a Aeronáutica, tá bom? Então, você vai ver as categorias, você vai ver já a aplicação prática. Então, já é bem específico esse tipo de omissão, tá bom? Gente, entendido o espécie de inconstitucionalidade? Alguma dúvida? No caso? Não, a gente vai passando aqui bem tranquilo, tá bom?
Pra não ficar toda hora enchendo o saco de vocês, a gente vai passando, se qualquer coisa vocês dizem, Luiz, não entendi aqui, entendi lá e tal. Porque quando passar para as questões, eu vou querer a interação de vocês bastante, tá bom? Porque aí que a gente vai entrar na parte prática mesmo. Sim. Para declarar uma inconstitucionalidade, a gente tem parâmetros de controle, né? Vamos usar o que para analisar a constitucionalidade? Bem simples, galera. Esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide que nem Coach faz, né? Como é que funciona? Lá em cima, Constituição Federal e STF. Federal é tudo, tá bom? E estaduais, constituições estaduais através dos TJs. Ou seja, na órbita federal, o controle de constitucionalidade ele é muito bem exercido pelo Supremo com a Constituição Federal, né? Tanto é que ele é o guardião da Constituição e tudo mais. E ele vai sempre usar a Constituição para fazer o controle. Nos TJs, Tribunal de Justiça, ele olha também bastante as constituições estaduais, tá bom? Então, bem tranquilo, bem bacana. Só esse esquema de pirâmide. Órbita federal, órbita estadual são os maiores parâmetros de controle. Luiz, tem órbita municipal? Não, senhor. Porque seria loucura você ter, né, controle nas órbitas municipais, porque são muitos municípios. Só aqui em Fortaleza, se não me engano, são 5.017, algo assim, acho que é mais. 5.000 e pouco. Alguém me corrigir se eu estiver errado. Muitos municípios. Então já imaginou? Aí para ter esse controle maior, ter essa enxugar mais, botou estadual e federal, tá bom? Continuando. Bloco de constitucionalidade, bloco de constitucionalidade. Bem interessante como é que funciona. O bloco de constitucionalidade, galera, é bem tranquilo. Adivinha ali do pensador francês Louis Favoret, que ele trabalha essa questão de que existe, né? O conceito existe no ordenamento ou outro, um certo bloco de constitucionalidade, né? Que vai juntar não só o texto da Constituição, mas você pode juntar outras normas, outras leis que vão formar um bloco imenso de constitucionalidade. Tudo aquilo que se refere diretamente ou indiretamente à Constituição, né? E como é que funciona isso? Vamos falar mais sobre o Brasil. Concepção, aqui a gente adota a concepção formal. Como assim? Quanto à formalidade, quanto à forma que essas normas, esses tratados, esses artigos falam sobre a constitucionalidade, tá bom? Por exemplo, no caso francês, a gente vê que lá tem o preâmbulo tem força normativa. A gente vê que o preâmbulo tem força normativa, mas aqui no Brasil não tem. Não tem. A nossa Constituição no preâmbulo não tem força normativa. Mas seja de preâmbulo bem bonitinho, nós e tal, do povo brasileiro e tudo mais, não tem força normativa. Nem liguem para ele muito. Ele é mais uma orientação, ele é mais uma declaração de vontade quando os constituintes foram fazer a Constituição. Então, no nosso ordenamento, qual é o bloco de constitucionalidade? O que vai formar esse aglomerado de normas e tratados que vão ser bem constitucionais? O texto base da Constituição, certo? E os tratados de direitos humanos, os tratados internacionais de direitos humanos que versarem sobre direitos fundamentais, tá certo? Por quê? Porque lá no parágrafo 2º da nossa querida CF, namorem essa parte aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 5º, cláusula de abertura. Que eles veem os direitos fundamentais aqui, não presentes e tudo mais, e decorrente de tratados internacionais de direitos humanos, vão ser equiparados à emenda e tudo mais. Então ele dá essa... Desculpa, ele fala, no terceiro é que ele fala sobre a equiparação. Ele só abre a Constituição e diz, ó, tratados internacionais de direitos humanos podem ser inseridos e vão ser... ali submetida a um certo nível de constitucionalidade. Que o parágrafo 3º, né, em sequência, vai dizer que vão ser equiparados à Constituição. Aqui a gente tem uns detalhes interessantes e tudo mais, mas não vamos se aprofundar. O que vocês têm que saber? O parágrafo 3º ele fala equiparada à emenda à Constituição. Mas, Luiz, de fato é emenda à Constituição? Não. Na técnica mesmo, tecnicamente falando, não é uma emenda à Constituição. Por conta da tese da supralegalidade. Porque fica ali um embate. Se você vai trazer um tratado que é equiparada à emenda à Constituição, a depender do caso, vai trazer uma certa insegurança jurídica. Então, para sanar um pouco mais isso, foi criada essa divisão, né? Você tem aqui as leis e a Constituição. Aí você abaixa um pouco aqui e insere esses tratados bem aqui. Supralegalidade, acima das leis e abaixo da Constituição, tá certo? Para não violar o quê? Supremacia formal da Constituição. Entendem? Porque a supremacia formal diz rigidez técnico-jurídica. Então, você tem a pirâmide e a Constituição tem que estar nesse topo, tá bom? Formalmente falando. Porque senão isso violaria essa supremacia da Constituição. E aí fica nessa meiuca, né? Acima das leis e abaixo da Constituição. Enfim. Aí passando, agora vamos ver realmente a modalidade de controle. O que não tem mistério, a gente já até viu. Então vamos falar tranquilo como é que funciona. Para começar, a modalidade pode ser
Preventiva ou repressiva? Sinal amarelo, sinal vermelho. Sinal amarelo o quê? Preventivo. Vai entrar no ordenamento, mas toma cuidado. Nós vamos... A modalidade aqui, né? O controle aqui é preventivo. Eu estou controlando antes de entrar. Sinal amarelo. Repressivo. Eu estou controlando quando já entrou. Então, já entrou, a norma já veio viciada de inconstitucionalidade. Agora eu tenho que restringir, eu tenho que reprimir essa norma. Sinal vermelho. Entendeu? Então, fica aí a dica para nunca se perder. É antes de publicar e outra é depois. Aí a gente vai partir para uma classificação bem rápida, que aquela classificação que a gente tem no roteiro, tá? Mas que uma coisa ali vai se interligando com a outra. É só para a gente dividir melhor e olhar melhor para cada coisa. Ó, primeiro, quanto à natureza do órgão. Quem vai exercer o controle? Vocês perguntam. Quem é que vai fazer esse controle? É o executivo? É o legislativo? É o próprio judiciário? Certo? Quando eu estiver falando de legislativo e executivo, eu estou falando de controle político. Por quê? Porque eles são, de fato, órgãos de natureza política, tá bom? Eles são integrantes dos poderes, mas são órgãos de natureza política. Eles são os representantes dos estados, no caso do Senado, e representantes do povo, no caso da Câmara, tá bom? E os chefes dos poderes executivos, municipal, estadual, federal, né? Prefeitos, governadores e o presidente, respectivamente, da forma que eu falei. Então, política, gente. Pessoas políticas. Porém, tem que respeitar a Constituição sempre e vai se ligar a essa natureza. Então, se for executivo legislativo, é político. Se for o judiciário, jurisdicional. Bem simples, né? Misto. Luiz, quando é que vai ser misto? Quando você tiver os dois mexendo no controle. Mas, claro, eu falei o óbvio, mas vamos dar um exemplo. É quando, porém, você declara a inconstitucionalidade de uma lei pelo STF, e você tem a possibilidade da Câmara, do Senado, de pedir uma revisão a essa inconstitucionalidade e tudo mais. Você tem algumas chances de poder, não interferir diretamente, mas você tem como garantir um maior equilíbrio, né? Não basta só o STF declarar. Às vezes a gente pode ter uma possibilidade. Eu não vou, em nenhum momento, suspender efeitos, eu não vou invadir a esfera do STF. Mas por uma mera formalidade, eu posso pedir, às vezes, que ele se explique melhor o que ele está querendo dizer, tá certo? Então é isso. Misto. O momento, a gente viu preventivo ou repressivo. E aqui a gente vai ver um pouco da galera que atua. Então, legislativo, executivo e judiciário. Legislativo é feito pelas CCJs, né? Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. O executivo é quando o próprio presidente ele atua para poder fazer o controle, tá? Podem dar uma olhada no 60 parágrafo primeiro. E judiciário, quando o judiciário ele vai entrar para olhar. Vocês é o que ele mais vai fazer, só devido ao processo legislativo, tá. A cabeça do judiciário, quando ele vai fazer o controle, é essa. Devido ao processo legislativo, devido, não devido, vai ficar nessa, entendeu? Então é muito para ver se está respeitando mesmo esse processo legislativo. Porque se não respeitar, o que acontece? Inconstitucionalidade por ação formal. Olha aí as coisas se interligando. Quanto ao órgão judicial que exerce o controle, aí que vem a famosa, né? Que pega tanta gente, mas isso aqui é bem tranquilo, cara. O famoso difuso, concentrado, concreto, abstrato. Vamos lá. Quanto ao órgão, tá? Aqui, para nunca confundir, isso aqui é a natureza do órgão. Isso é a natureza política. Qual roteiro está sendo usado? É o roteiro 4, que fala... desculpa, nessa parte aqui a gente está no roteiro 3, certo? Que é de Constituição. Já já a gente vai entrar no roteiro 4, bem rápido, para falar sobre poder constituinte, tá certo? Fica aí. Aí, se eu não me engano, tem lá no nosso Drive, se tu der uma olhada, no canal do WhatsApp, tu consegue entrar. Beleza, Fábio? Enfim. É isso. Aí, para vocês nunca confundirem. Natureza é se ele é político, judicial. Quanto ao órgão, é de fato quem é que está fazendo, tá bom? Não é só qual é a natureza da pessoa que está fazendo. Eu estou olhando assim, estruturalmente, objetivamente, quem é que está fazendo, né? Vamos lá. Pode ser difuso ou concentrado, para começar. O difuso, nunca se esqueçam, exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário, tá certo? A depender da ação que for proposta, da compatibilidade dela. Eficácia padrão, interpartes e ex tunc, vai vincular as partes e vai retroagir até a data de promulgação da norma. Concentrado, apenas STF e TJs, tá bom? Se concentra na órbita federal e se concentra na órbita estadual. Olha o nome ajudando. É o controle concentrado, tá bom? Por conta da matéria, por conta do teor mesmo de fazer esse tipo de controle. E ele pode ser concreto ou abstrato. E o nome vai ajudar bastante aqui. Concreto, tá? Por exemplo, se eu te pergunto qual é a eficácia do controle concreto, pensa, caso concreto. Eu estou olhando para as partes do caso. Eu estou realmente no caso concreto. Eu não estou olhando nada fora do caso. Só um caso, só aqui, ó, focado.
vai ser inter partes, e ex nunc, né? Não vai retroagir, não vai desfazer, tá bom? Não vai voltar até a data de promulgação da norma. Sempre quando a gente estiver falando de ex nunc ou ex tunc, é que, né? Nunc, nunca, é da decisão em diante, então não vai desfazer a norma. E quando é tunc, ela volta e desfaz a norma desde o dia da promulgação, certo? Da promulgação. Enfim, aí, abstrato. O abstrato aí já é diferente. Eu não estou olhando só para as partes. Na verdade, eu nem chego a olhar tanto. Eu vou olhar, na verdade, só para a lei e para a norma. Vou ficar só no abstrato, julgando em tese. E aí, essa eficácia vai ser erga omnes ex tunc, porque é técnica legislativa, é uma técnica bem mais avançada, que eu não posso levar em consideração só 2 pessoas, 3, a depender do caso. Eu tenho que levar em conta o ordenamento jurídico. Então, um julgamento em abstrato, ele é mais delicado. Por isso que é uma eficácia erga omnes contra todos, em face de todos, e ex tunc. Aí eu posso desfazer a norma, por viés mesmo jurídico. Quanto à forma ou modo de controle, via incidental ou por via de ação direta. É o que a gente já viu aqui mais ou menos, ó. Por via de ação direta, né, é diretamente no caso concreto. Por via incidental eu estou olhando, eu pego o caso, olho em abstrato e depois volto para ele, tá certo? É um incidente. Essa decisão vai vir, esse controle vai incidir depois de eu ter analisado, tá certo? Gente, alguma dúvida nessa classificação? Porque senão a gente vai só continuando. Quando é 11 horas eu libero vocês, mas fiquem aí porque questões vão ser importantes. Isso aqui é a que a gente acabou de ver, ó, via concentrada, via difusa, para vocês se aprofundarem mais. Pronto, isso aqui, modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos, tá? Não deixem de ver que é muito importante. Como é que funciona? Dos efeitos, a gente vai ter o ex nunc, interpartes, erga omnes, só que tem alguns detalhes. Por exemplo, essa modulação aqui, tá? Divisão, tempo no espaço. Pois é. Essa aqui a gente já sabe. Ex nunc, ex tunc. Nuca, ex nunc, testa, ex tunc. E esse negócio de nuca testa é para dizer se a lei... Até quando vai, né? Se é da decisão em diante ou não. Modulação. Que detalhe importante. O que é a modulação, Luiz? Você declara a inconstitucionalidade de uma lei, tá certo? Mas, pelo caso, você vai precisar, né? Ou sendo precisando ou não, você pode modular os efeitos dessa decisão. É dizer, não, ó, vai ser ex tunc, mas a partir de tal data. Vamos por um exemplo. Você tem, por exemplo, uma lei que está falando sobre a taxação de empresas e tudo mais. Só que, pelo momento atual da economia, não cabe você desfazer essa norma agora. Você tem que esperar um pouco. É melhor que você espere um pouco para poder desfazer essa norma, tá certo? No caso, o STF ele vai limitar no tempo e no espaço, né, dizer quando e onde essa norma vai receber os efeitos. Então você pode modular os efeitos, tá certo? Não só dizer que é ex tunc, que é inter partes e ex tunc, mas você pode dizer também quando vai ser, quando isso vai acontecer. Você modula no tempo e no espaço, tá certo? Vai dizer quando e onde esses efeitos vão começar a agir. Tranquilo? Esse é o maior detalhe desse slide aqui. Passando. Agora sim, vamos falar dele. Tão famigerado poder constituinte. Poder constituinte, bem tranquilo, repaginada rápida sobre ele. Primeiro, o PCO. Vocês estão escutando isso desde o primeiro, se duvidar, desde o terceiro, quarto dia de aula, o professor ele fala com antecedência sobre o poder constituinte originário, né? O famoso PCO. Autopoético, ilimitado quanto ao conteúdo, incondicionado quanto à forma. Por quê? Porque ele que origina, ele que dá luz, ele que traz a Constituição, né? É um momento constituinte que depois você vai ter uma Constituição. Então, o poder constituinte ele pode ser originário ou derivado. Vamos prender no originário rapidinho. O originário ele pode ser histórico ou revolucionário. Então, esse poder constituinte que origina a Constituição, que dá luz ao ordenamento novo, ele pode ser histórico ou revolucionário. Tá certo. O histórico ele tem muito a ver realmente com momentos da história onde você tem um poder constituinte. Tá, Luiz? Eu entendi. Histórico, história. Certo. Mas o que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, você não tem um poder constituinte durante digamos assim, um momento de crise. Entendem? É mais um momento mesmo do zero. Marco zero que vai originar aquele ordenamento.
Vamos falar do revolucionário para vocês entenderem a diferença. O revolucionário é exatamente o contrário. O revolucionário é, por exemplo, o caso francês, né? Lá na nossa queridíssima França, que você tem a tomada da Bastilha e tudo mais, você desfaz aquele ordenamento antigo, você começa um novo regime. Você tira um ancião regime e você começa um novo regime, tá certo? Então é um poder constituinte originário revolucionário, tá bom? Por mais que tenha marcado a história, não se confunde, ele é revolucionário, ele traz uma revolução maior para o ordenamento. Às vezes você só desfaz aquela instituição que está existindo para criar outra. Então é revolução. Bom, o difuso, tá certo? O difuso ele tem mais a ver com essa questão de difundir a própria construção do ordenamento jurídico em certas instâncias, tá bom? Como, por exemplo, você ter a possibilidade do poder constituinte ele acontecer de duas formas, né? De duas vias. O derivado, aí você já tem um ordenamento estabelecido e dele, né, desse poder constituinte, vão ter outros poderes constituintes. Então você tem um primeiro poder constituinte, o originário, ele é autopoético, ele é ilimitado quanto ao conteúdo, incondicionado quanto à forma, e você vai ter o derivado. O derivado ele já é o contrário, certo? Ele é alopoético, certo? Ele é condicionado quanto à forma e limitado quanto ao conteúdo. Então, ele tem que respeitar a Constituição que já foi feita, tá bom? O originário já fez, o derivado respeita. Legal? E aí, ele pode ser reformador, decorrente ou revisor. Vamos lá. O derivado, vamos primeiro para o decorrente, que é interessante. O poder constituinte derivado decorrente é esse que, de fato, nomenclatura, decorre do originário. Ou seja, tem o primeiro, na órbita federal, por exemplo, no nosso ordenamento brasileiro. Você tem essa órbita federal que cria a Constituição. E o derivado, ele vai ser, por exemplo, estados, está aí a autonomia de vocês criarem uma Constituição estadual, criem a Constituição de vocês, municípios, lei orgânica municipal, podem criar. Então você vai derivando, certo? Olha aí, vai derivando do primeiro. E é decorrente, tá? Para você criar o ordenamento estadual, municipal, a órbita, no caso, tá? Porque o ordenamento só temos um. Vamos lá. Aí, nós vamos ter o reformador e o revisor. Só ver aqui uma coisa para me orientar. Tá, é isso mesmo. Bom, o reformador, o nome é sempre pela nomenclatura. O reformador é literalmente isso. Você vai poder reformar as constituições estaduais ou até mesmo a própria Constituição Federal a partir das emendas, a partir de leis, né? Desculpa, de emendas ou de outros mecanismos legislativos que você possa reformar o texto constitucional, tá bom? Então, é basicamente isso. Que poder constituinte reformador é esse, tá certo? É o próprio Congresso, é a própria instituição ali feita pelas constituições estaduais e tudo mais, tá bom? E o revisor, ele tem muito a ver com... Só ver aqui uma coisa. Porque o professor botou de um jeito, eu quero só ver se tá tudo certo aqui pra vocês. Tá, é isso mesmo. Reformador... É, isso mesmo. Temos o reformador. Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Porque eu não sei se ele atualizou o roteiro. Pois é. O revisor, ele permite essa repaginada, tá bom? Como assim repaginada? O revisor, ele vai olhar se as leis, né, e tudo... Você pode ter uma análise mais técnico-jurídica mesmo, se as leis estão vigorando certinho e tudo mais. Isso pode ser exercido através das instâncias, né, federal, estadual, municipal, tá bom? Enfim. Passado o poder constituinte, ainda temos muita coisa aqui para falar, tá certo? Mas nós temos alguns limites ao próprio exercício do poder constituinte, tá certo? Ao poder derivado, e ao constituinte derivado e ao constituinte originário, tá bom? Nós temos tanto limites jurídicos quanto limites políticos, tá bom? Vamos começar pelo originário, tá bom? Que é aquele famoso lá que a gente sempre fala. Ele não tem, né, ilimitado quanto ao conteúdo, tá bom? Agora, quanto aos limites políticos, já é um detalhe interessante. Vamos lá. Presta atenção. Os limites jurídicos não existem, certo? Não tem forma, não tem conteúdo limitado, não tem nada, não tem limite para nada. Ele mesmo se constitui e faz do seu jeito, mas tem limite político. Por quê? Porque quando eu falo de política, eu tô falando da situação, eu tô falando daquele momento social ali. E com o momento social eu quero dizer, quando os constituintes vão trazer suas ideias, trazer seus projetos e trazer o próprio projeto de constituição, eles têm que se atentar ao momento atual.
Então, eu não posso ter normas que vão contrariar o interesse social. Então, são certos limites ali políticos, né? Às vezes até de interesses mesmo partidários. Então, na CF 88, você tinha limites políticos. Alguns né, poderiam querer, não, a gente ainda quer continuar com a ditadura. É só um exemplo, tá? Não é que aconteça isso. Mas a gente ainda quer continuar com algumas coisas que teve na ditadura e tudo mais, não sei o quê, mas você vai ver que não vai dar certo. Porque existe um limite político, certo? Existe um limite ali de interesse, de fatos valorados pelas pessoas que estão instituindo o poder constituinte originário, tá certo? Então são limites. Constituinte derivado jurídico ou político. Bom, os limites podem ser jurídicos ou políticos. Agora sim, no derivado, nós vamos ter limites jurídicos, tá bom? Porque o derivado ele tem que respeitar a Constituição. Por mais que ele seja um outro poder, ele tem que respeitar a Constituição. Ele não pode só chegar e dizer, não, vou fazer uma emenda aqui e tal, só que às vezes uma emenda para a Constituição Estadual pode afetar alguma coisa que a CF diz. E aí, nesse sentido, você tem um limite jurídico, tá bom? Tanto quanto a forma também, ao próprio conteúdo do que eles podem fazer ou não, tá bom? E o procedimento. Então, o limite jurídico aqui existe, tá bom? Porque esse daqui vem do zero. Esse daqui já é depois, já temos Constituição. E político ainda é aquela mesma situação, tá certo? Interesses sociais, os ânimos e tudo mais, como é que tá a situação, se isso que o partido está querendo faz sentido, se esse partido aqui está querendo alguma coisa também faz sentido ou não, vai ficar naquela coisa, tá certo? São limites políticos mesmo da questão deliberativa e social, tá certo? Limites ao exercício. Agora, aí nós temos também uma outra parte mais técnica do poder constituinte, que são as normas constitucionais procedimentais, tá certo? Quando eu falo de normas constitucionais procedimentais, eu realmente estou falando na questão do procedimento normativo, no procedimento político para fazer a própria construção do meu projeto de lei e tudo mais, tá certo? Como é que funciona? Elas podem ser transitórias ou materiais definitivas, tá? Certo? Só olhar aqui um bagulho, rapidinho, pra gente ficar todo mundo em pé de igualdade. Como é que funciona? As transitórias, elas só servem para regular, tá lá no ADCT, elas só servem para regular o que vai acontecer até a publicação da Constituição. Ou seja, a Constituição foi feita e nós temos o ADCT. Algumas normas do ADCT, elas se exaurem, né? O que é isso, se exaurir? É que elas morrem, entre aspas, morrem, tá certo? Elas estão ali só para... Vai ser publicado a Constituição no dia tal. Ela só pode ser revisada 5 anos depois da publicação, entendeu? Tanto é que é um detalhe interessante, né? Que ela só pode ser publicada 5 anos depois, revisada 5 anos depois da publicação, mas até lá você fica assim, pô, teve uma revisão sim, depois de 5 anos, mas acabou, não tem outras. Exauriu, transitou, entendeu? E aí ela vira, como o professor diz, né, um fóssil constitucional, ela fica morta ali e não tem mais o que fazer. Transitou, né? Transitória, é só de um ato aqui para o outro. A maior parte das normas do ADCT são normas constitucionais procedimentais transitórias e podem ser materiais definitivas, tá certo? Essas normas materiais definitivas é que elas elas estão ali inseridas na questão mais procedimental, mais da formalidade dos atos, do que vai acontecer, só que elas não morrem, elas não se exaurem, tá certo? Elas ficam ali presas à Constituição, elas integram o bloco de constitucionalidade, virando até mesmo cláusulas pétreas, a depender do caso. Tá bom? Então, essa é a diferença mesmo, esses são os conceitos que vocês têm que entender quando a gente fala de normas constitucionais procedimentais. Tá certo? Fenomenologia do poder constituinte. Alguns nomes aqui eu sei que podem ficar meio chatos e tudo mais, é muito nome, é muito conteúdo, eu entendo, tá? Mas calma, muitas das coisas que a gente vai ver aqui não vão ser abordadas em todas as minúcias, vocês vão ver que é uma coisa mais simples, tá bom? Fenomenologia do poder constituinte. Quando eu falo fenomenologia, é como ocorre o poder constituinte. Eu não estou olhando para os tipos, eu não estou olhando para os conceitos. Eu estou olhando para como ele acontece. Como é que acontece, tá bom? Como é que funciona mesmo esse poder constituinte? Qual é esse fenômeno? Ele tem alguns subtipos aqui. Congresso Constituinte, Assembleia, procedimento direto, movimento revolucionário, tá bom? Vamos por partes. Eu vou bem tranquilo agora para todo mundo pegar de boa e a gente entender mesmo de primeiro. Congresso Constituinte é o clássico. Vamos começar pela Assembleia, na verdade, porque aqui tem 3 tipos, né? Vamos começar pela Assembleia. Assembleia Constituinte. Ela pode ser soberana, não soberana, ou não soberana, mais convenção do povo. Meu Deus, isso é muita coisa. Calma. Mas quando você entender os detalhes de cada coisa, você vai conseguir separar direitinho. Por quê? Porque a Assembleia Constituinte soberana, você elege representantes com um mandato extraordinário apenas para fazer
né, a Constituição, tá bom? Então, depois que você faz aquela Assembleia Constituinte soberana, você faz a Constituição, os mandatos se perdem e você tem que fazer novas eleições, entendem? Então, quando você fala soberania, é exatamente isso. Eles são soberanos para fazer a Constituição, mas depois disso, eles não podem mais atuar nos cargos que estão, entenderam? Quando eu falo que ela é não soberana, eu vou ter os mandatos, certo? O mandato extraordinário, no caso, mas eu também vou ter um referendo popular. Eu vou ter uma consulta à população. Olhem aqui agora a questão bem interessante. O que vai mais diferenciar quando você fala soberania. Soberana. Soberana é que ela nem precisa fazer um referendo, um plebiscito, muito mais referendo, tá? Um referendo para a população. Ela já atua de imediato, ela já faz ali só aquele corpo político ali instituído. Então ela é soberana. Quando ela não é soberana, ela vai ter também os mandatos extraordinários. Pode ser que depois desse mandato você não tenha mais o exercício do seu cargo político. Porém, você às vezes consulta a população para ter uma maior participação popular. Então ela é soberana, ela precisa, ela está ali submetida também aos interesses do povo, tá certo? E ela pode ser também não soberana, essa espécie que a gente viu, com convenções do povo, tá bom? Essa daqui é o seguinte, essa daqui é interessante. A não soberana convenções do povo, ela também vai seguir a mesma linha, só que a convenções do povo quando você fala convenções do povo é o seguinte, é aquele caso americano dos 3 estados. Cada estado vai mandar seu projeto, sua ideia de constituição, submete ali para a Assembleia Maior, né? E aí vai ser analisado. Então é um processo que demora bastante, mas você vai ter uma consulta estadual, entendeu? Cada estado ali, pensa nos Estados Unidos, cada estado ali dos Estados Unidos vai fazer um projeto de constituição, vai falar, vai trazer, só que é bem dividido, né? Você vai trazer convenções diferentes de várias localidades. E aí você manda isso para o poder maior e lá eles vão analisar. Então é um procedimento mais demorado, mas não deixa de ser uma Assembleia Constituinte. Só que você vai ter convenções do povo. E como se diferencia da não soberana? É que a não soberana ela faz um referendo mesmo, geral, para todo mundo. É a soberana, ou desculpa, é o poder, a Assembleia Constituinte, não soberana, conversando com toda a população do país. Tá? Aqui você já pode ter uma subdivisão. Tá? E Congresso Constituinte. Congresso Constituinte já é diferente, não é Assembleia, é Congresso. O Congresso, eu vou ter a possibilidade de ter os 2 mandatos, o mandato extraordinário e o mandato ordinário. Para nunca confundir e ficar mais fácil de entender, o extraordinário tem a ver com essa coisa diferente, né? Um extraordinário, não é normal, que é fazer a Constituição. Aí o ordinário não. Você também tem um mandato de continuar aí no seu cargo durante 4 anos, você foi eleito pelo povo, você é um representante político. Então, o mandato ordinário, um mandato comum. O Congresso Constituinte, ele tem predominantemente isso, tá bom? Bom, já eu liberei a lista de frequência que empresas aí, tá certo? Esse GED vai estar gravado, então quem ficar aqui mais tempo para resolver questões, eu vou mandar já aqui o nosso questionário. Só terminar essa parte. Procedimento constituinte direto. Esse aqui também é muito interessante. Não se assemelha tanto a convenções do povo, mas é bem interessante. Por quê? Porque o procedimento constituinte direto, ele vai ser aquela coisa, você vai ter várias consultas em todas as instâncias. Então, você tem a manifestação de uma Comissão Nacional de Constituição e você vai trazendo isso para os 2 estados. Você tem muita participação, chega até nos municípios. Então, você tem constituições estaduais, você tem comissões estaduais, comissões municipais, para todo mundo participar, todo mundo dar a sua ideia, tá bom? Cada município. Então, é um processo que demora bastante mesmo, tá certo? Bom, e por último você tem o movimento revolucionário. O movimento revolucionário, ele já é o que o nome diz, ele é bem mais radical. É essa abolição total das instituições e tudo mais, para poder construir um novo. Queda da Bastilha é um exemplo bastante interessante para a gente aqui, tá bom? Bom, pessoal, comprometido, deixa eu só mandar a lista para quem precisa sair, tá certo? Tudo certinho aí. Mutação constitucional, nós temos a informal e a formal. Como é que funciona? A mutação constitucional formal, ela tem a ver com a atuação dos poderes constituintes derivados dentro do ordenamento. Então ela vai muito regular essa questão das emendas, a questão de como você vai mudar aquela situação ali constitucional mesmo. E ela é formal porque ela respeita um certo procedimento, tá bom? O poder constituinte derivado ele vai ter essa submissão, né? Ele é poder jurídico, mas ele segue esses 3 critérios aqui. Diferente do originário, ele é alopoético, então ele tem uma forma para ser constituído, ele é limitado quanto ao conteúdo, condicionado quanto à forma. E, nesse sentido, o formal ele vai trazer essas alterações à Constituição. A mutação constitucional informal, ela tem a ver com outras espécies de poder
constituinte, como poder constituinte derivado difuso, né? Que são poderes diferentes que podem fazer alterações, tá certo? Na emenda da Constituição. Continuando, nós temos alguns limites. Quando a gente fala de alteração, né, quando a gente fala de emenda à Constituição, a gente tem que se detalhar ao seguinte: nós temos limites, certos limites que vão barrar ali as emendas à Constituição. Não é barrar as emendas à Constituição, mas essa produção. Esses limites eles podem ser expressos, certo? Com alguns subtipos, ou implícitos, tá? São limitações expressas e implícitas. As expressas podem ser formais, circunstanciais e materiais. Vamos falar bem rápido de cada uma delas, mas com muita tranquilidade. Por quê? Porque as expressas elas estão realmente escopadas no texto da Constituição, né? Lá no 60, parágrafo 2º, 3º e 5º da Constituição. E aí você já tem no texto constitucional limitando expressamente, ó, é o famoso 60 também, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir, tá? Então, é expresso, tá? No texto constitucional. Aí, ela estando expressa, ela pode ser formal, circunstancial ou material. Vamos começar pela material, que ela é mais tranquila. É realmente o parágrafo 4º da nossa Constituição, que ela fala que é a matéria. O que não pode ser alterado por emenda? O inciso 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 4º, que ele fala forma federativa do Estado, direitos e garantias fundamentais, o voto, né, o sufrágio universal, periódico. Então, são matérias que não podem ser alteradas. Bem tranquilo esse aqui. Só lembrar do 60, parágrafo 4º. Formais. Formais tem muito a ver com o parágrafo 2º, parágrafo 3º e o 5º da CF 88, que vai tratar, gente, muito de uma questão formal mesmo, procedimental. Você tem que respeitar sempre o procedimento constituinte, sempre o procedimento legislativo para poder tudo dar certo. Então, por exemplo, a emenda à Constituição, o parágrafo 3º, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas do Senado e da Câmara com o respectivo número de ordem. Se isso não for feito, tá? Além de ser uma certa inconstitucionalidade, é um limite à emenda, tá? Pode ser apresentado pelo Senado e pela Câmara. É uma limitação formal. Está expresso, está no texto da Constituição, mas ela é formal, tá bom? Por conta desse procedimento que ele tem que ser assim. A circunstancial, ela tem mais a ver com o parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte, ó: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então, são as circunstâncias que não me permitem, tá certo? Isso está expresso. Quando eu falo que está expresso, lembrando, texto da Constituição. Então, circunstancial tem a ver com isso. Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, como é? A pessoa está falando, eu não tenho cabeça, você não está com cabeça, você não tem como pensar em fazer uma boa emenda ali. Então, pelas circunstâncias atuais, complicadíssimo você fazer a emenda, tá bom? Implícitas. As implícitas, elas são mais interessantes e mais delicadas. Mas como é que acontece? Vamos começar por essa aqui que é pequenininha. Implícitas lógicas. Não estão no texto da Constituição. Não é que não estão. É que elas não estão expressamente ditas lá. A Constituição, como ela diz aqui, nesses que a gente acabou de ver. É que no implícito lógico, é por realmente lógica mesmo, aquela lógica matemática, indutiva, dedutiva, você vai perceber que não pode ser feito. É o caso, por exemplo, do PCO e do PCDR, tá bom? Bom, as lógicas, elas têm a ver com realmente a indução à dedução. Por exemplo, você tem um poder constituinte originário, ele permite que existam os derivados, né? E os derivados, eles vão fazer uma emenda à Constituição e tudo mais. Logicamente, eles não podem fazer algo que viole a Constituição Federal ou o poder constituinte originário, né? Porque o poder constituinte originário ele já impôs tudo que tinha que ser feito. Então, o derivado, ele não pode violar essas outras coisas, certo? É uma questão meio lógica mesmo. Você não pode, entendeu? Violar o que está na Constituição. O poder constituinte derivado, decorrente, pode ser ele reformador, revisor, ele não pode, né, contrariar o que está na Constituição, por lógica mesmo. E a possibilidade de alterar o titular do poder constituinte derivado reformador. Nesse caso aqui, eu não posso ter uma emenda à Constituição que diga agora quem vai poder fazer a emenda é fulano de tal, é o meu deputado, é o meu político aqui. Não, você não pode fazer isso, tá? Não está expresso, mas implicitamente você começa a deduzir que é impossível esse tipo de alteração, tá certo? Pessoal, eu sei que é bastante coisa, vocês estão vendo, eu estou até com material aqui para me ajudar, mas o conteúdo é basicamente esse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E agora vamos passar para as questões, como prometido. Antes de passar para as questões, eu pergunto, vocês têm alguma dúvida específica? Vocês têm algum ponto?
E eu sei que a maior dúvida é aquela, né? Aquela ansiedade de o que vai cair, o que não vai. Eu entendo. Eu entendo bastante. Mas o que eu recomendo? O professor sempre fala para vocês estudarem como se não fosse pesquisado e tudo mais, não fosse duplo. Realmente façam assim, porque ele vai decidir lá na hora. Porém, eu estou aqui orientando vocês. Então, essas questões vão ser mais próximas ao conteúdo que vai cair. Não é que é de fato, mas elas são bem mais próximas, tá certo? Tanto na própria abordagem da questão, como no estilo. Geralmente o professor faz verdadeiro ou falso, então é 50-50. E aí a gente vai treinar aqui para como vocês fossem resolver lá na hora, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou precisar da ajuda de vocês, mas claro, a gente vai trabalhando aqui com calma. Eu leio a questão, dou um tempinho para vocês e vocês me respondem. A gente pode fazer assim? Tudo certo? Porque do que adiantaria eu estar aqui com questões para vocês não treinarem, né? Tranquilo, gente? Então, não tenham medo de errar, vão jogando a resposta de vocês, beleza? Eu vou ler em alto e bom som para a gente poder trabalhar. Galera, vamos lá. Primeira questão. São características, esse ó aqui entrou aqui de safado, mas vou bloquear ele aqui, ó. São características do neoconstitucionalismo teórico o reconhecimento da normatividade dos dispositivos da Constituição de forma integral e a restrição ao uso das regras constitucionais para a resolução de conflitos nas demais áreas do direito. Calma, também não vou trazer uma questão sem dar um suporte a vocês. Isso aqui não é o que a gente viu agora. É porque, como eu disse, pode ser que caia uma coisa ou outra de constitucionalismo, tá? Mas não tanto, tá? Não tanto. Pode ser uma questãozinha ou outra pode falar sobre constitucionalismo. Então, nesse caso, a gente está falando de neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo tem 3 marcos: histórico, teórico e filosófico. Tá bom? O histórico tem a ver com o pós-guerra. O filosófico tem a ver com o pós-positivismo. E o teórico tem a ver com o reconhecimento da normatividade, tá? Mas leiam a questão e vejam se ela está toda certa, tá bom? Tentem lembrar um pouco de neoconstitucionalismo. Eu sei que eu peguei assim, a primeira questão já foi aquela coisa, né? Mas relaxem, eu quero saber de vocês, verdadeiro ou falso essa questão. Se não me engano era... Queria lembrar onde é que botava o cronômetro aí pra gente se basear, mas fiquem à vontade, dá um minuto aí pra vocês irem respondendo, tá certo? Podem pesquisar, fiquem à vontade. Nada, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. O Fábio falou que era falso. E vocês, pessoal? Bora, que eu tô vendo que tem uma galera aqui. Rapaziada, a prova aí é quarta-feira. Bora, vamos trabalhar junto, vamos construir conhecimento junto aqui. Mais ninguém. Verdadeiro ou falso? Podem jogar, pessoal. Nem tenho medo de errar, nem tenho medo de nada. Porque aqui eu quero que vocês errem para aprender. Ou acertem, porque já sabem. Então, Alexandre, falso. Mais alguém? Verdadeiro ou falso? Sem pressão, sem medo. O monitor de vocês também é acadêmico que nem vocês. Essas questões aqui, eu vou disponibilizar os slides, mas nós já temos algumas questões, Henrico. Porém, eu vou mandar os slides no grupo. Mas é bom a gente resolver aqui porque eu posso orientar vocês com um detalhe ou outro. Vou disponibilizar esses slides, temos algumas questões aqui, ó, algumas até de OAB. Então vamos lá, gente. Mais alguém? Tranquilo, pode ir lá. Mais alguém, beleza. Falso. E Fábio me disse que é falso, Alexandre disse que é falso. E realmente, pessoal, essa questão está falsa. Essa questão está falsa por quê? Por conta de uma certa parte. Quando vocês forem resolver questões e tiverem enunciados grandes assim, olhem, vocês vão lendo com calma, ó. São características, né, do dispositivo da Constituição de forma integral. Até aqui, tá certo. Ele falou tudo certinho. Mas quando ele fala restrição ao uso das regras constitucionais para a solução de conflitos e demais áreas, tá errado. Por quê? Primeiro que, quando você fala de restrição, a questão já fica meio suspeita, tá bom? Então, tomem cuidado quando falar de restrição, de proibição, se realmente é a regra. Geralmente, essas restrições e proibições no ordenamento são, tirando o direito penal, né? São exceções, tá bom? Mas no direito constitucional é muita exceção, quando você tem restrição e tudo mais. Então, ela tá errada porque ela fala disso aqui. E não é uma característica do neoconstitucionalismo teórico, tá bom? Então, vamos passando para a próxima questão. Essa daqui é bem fácil, bem tranquilo, ó. A Constituição, no sentido sociológico, pode ser definida como a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. Verdadeiro ou falso? Dou um minutinho para vocês responderem.
Fábio me deu verdadeiro, F de verdadeiro, Cecília verdadeiro. Pronto, batemos nosso quórum. Quem mais? Quem mais? Mais alguém? Pessoal, perfeito, ótimo, ó. Amei, parabéns. Deixa eu só ver aquele negócio que a Lohane me ensinou. Olha aí. Confete. Não, brincadeiras, mas é porque eu fico feliz porque vocês realmente estão sabendo. Sentido sociológico, né? Somatório dos fatores reais de poder. Lembrando, Fernando La Salle. Perfeito, acertaram, ó. Tranquilo. Isso mesmo, tá bom? Sempre se atentem. É muito isso, vai ser muito cobrado isso. A concepção, o pensador e outros detalhes ali do conteúdo, tá bom? Então essa daqui realmente estava certinha, sentido sociológico, somatório. Próxima questão. Aqui já é alternativas, tá bom? Porque eu não sei, pode ser que o professor decida colocar com alternativas, ao invés de colocar só verdadeiro ou falso. Então vamos treinar para todos os casos. Terceira questão. É exemplo de norma apenas formalmente constitucional em contraposição às normas materialmente constitucionais? Traduzindo, ficar mais o simplifiquez. Dessas aqui, o que é uma norma formalmente constitucional? Né? Lembrando a diferença entre materialmente e formalmente constitucional, tá bom? Então, vamos lá. A, B, C, D ou E. Né? Qual dessas alternativas? O artigo 20 são poderes da União. Desculpa, segundo. É porque tá o aqui. O artigo 20 é loucura. Mas, enfim. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Quinto, constitucional. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros. Reticência. C. Artigo 242. Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Artigo 2. Acho que isso aqui é 120 mesmo. Artigo 120. Haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... Qual dessas, resumindo, desses itens aqui, quais vocês marcariam como norma formalmente constitucional? Quero que vocês estejam lembrando, porque tem detalhes aí que a gente não vai esquecer nunca. Supremacia, essa diferença entre formalmente e constitucionalmente. Qual que vocês marcariam aí? Mandem no chat para o monitor de vocês. Tá aqui. Bem tranquilo. Trabalhando para ajudar vocês. Ana Cecília me deu um C. Quem mais? Passar um tempo aí, claro. Tenho que respeitar o tempo de vocês, né? Que eu sou meio acelerado às vezes, pessoal. É muita informação. Vou esperar um tempinho. Alexandre me deu um A. Já tá diferente. Interessante. Quem mais? Bota aí de Minerva. Fábio me deu um B. Rapaz. Cada um diferente do outro. Interessante. Quem mais? Alguém pra desempatar? Quem mais? Pensar. Porque eu só não lembro onde é que é o cronômetro. Eu tomei de apertar alguma coisa. Acho que é o O, gente. É, não, gente. O cronômetrozinho pra gente poder controlar o tempo. Mas, enfim. É 1? Ah, é verdade. Olha aí, gente. Interessante. Olha, tá vendo? Até eu aprendo. É 1. Pronto, mas vamos deixar ele aqui guardadinho. Porque, enfim. Já li e já passou um tempo. Mas certo, então C, A ou B, né? Vamos lá, qual é a letra certa? Gente, a alternativa certa é a alternativa C. Por quê? Vamos lembrar? Quando eu falo de norma materialmente constitucional, eu estou falando de organização total do Estado, direitos e garantias fundamentais e... We are champions, yeah, my friend. My friend, parabéns, Cecília. Sério mesmo. Porque... essa é a diferença. As normas materialmente constitucionais, elas falam sobre a organização total do Estado, direitos e garantias fundamentais e formas de exercício, aquisição e perda do poder político. Então, nesse sentido, todas essas normas aqui, tirando o artigo 242, são normas materialmente constitucionais. E aí que você vai entrar na técnica que você vai ter uma visão mais crítica, você vai ter mais... Não é malícia, mas digamos uma certa sensibilidade para saber quando é formal ou material. Vamos ver, ó. Não adianta só a gente saber qual é a correta. Vamos entender por que as outras estão erradas. Ó. O artigo 2º ele fala poderes da União, harmônicos e dependentes entre si. Ele está falando do quê? A organização do Estado, cara. Quais são os poderes? Entendeu? Norma materialmente constitucional. 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Isso aqui, gente, 5º é tudo norma materialmente constitucional. Tá bom? Boa parte, pelo menos. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral, TRE, na capital de cada estado e no DF. Gente, isso aqui também, ó, tá falando de organização do Estado. Eu tô dizendo que vai ter um tribunal, tô dizendo que vai ter um órgão,
uma separação de poderes. Isso é tudo norma de quê? Organização do Estado. Tá certo? Então, se atenta, é materialmente constitucional. 34. A União não intervirá nos estados nem no distrito, exceto para. Também a organização. Tá? Por mais que não diga que está criando ou destruindo, criando ou desfazendo algum órgão, eu estou dizendo que vai ser dessa forma. Ó, ele vai intervir só nessa hipótese e tal. Então, materialmente constitucional. E, por último, o Colégio Dom Pedro ele vai ser formal, porque isso aqui não é a organização total do Estado, gente. Por mais que você possa me dizer, mas Luiz, eu não estou dizendo que o colégio vai estar na cidade do Rio de Janeiro. Mas, gente, vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Isso aqui é fundamental mesmo? Isso aqui é muito importante para o nosso Estado funcionar? Um colégio, por mais que tenha uma certa carga histórica, será que um colégio ele vai falar de toda a organização do Estado? Né? Enfim, na órbita federal, municipal, estadual? Creio que não. Então é uma norma formalmente constitucional. Está ali escopada e ela vai além. Ela não fica só em organização total e tudo mais. Ela vai além. Tá certo? Então, bem tranquilo. Parabéns, Cecília. Vamos engajando. Vocês vão treinando, vocês vão começar a ver. Exame de ordem unificada aí, direito constitucional. Trouxe uma questão da OAB, bem tranquilo. Não se assustem. A questão da OAB, às vezes, é bem bacana. E que para vocês verem como esse conteúdo é cobrado na própria OAB. Daqui a alguns anos, relaxa, daqui a muito tempo, vocês vão fazer a OAB, aí é bom estar já aquecido desde antes. Vamos ler com calma. Em decisão de mérito proferida em sede de ADI, a ação direta de vale, tá errado, gente. Mas enfim, inconstitucionalidade, tá? Aqui, eu não vou anular a questão não, mas vocês entendem que é inconstitucionalidade, ADI, tá? Um ADI movido ali perante o Supremo Tribunal Federal, eles declaram que o artigo 3º da Lei X é inconstitucional. Nessa oportunidade, não houve discussão acerca da possibilidade de modular os efeitos temporais da referida decisão. Olha o que a gente acabou de ver. O Supremo ele pode modular os efeitos, mas nesse caso ele não quis modular. Tá certo. Sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Vamos lá para as alternativas. Letra A. A decisão está eivada de vício, pois é obrigatório a discussão acerca da extensão dos efeitos temporais concedidos à decisão que declara a inconstitucionalidade. A decisão possui eficácia temporal ex tunc, né, retroage, já que, no caso apresentado, esse é o natural efeito a ela concedido. Nesta especificação de controle concentrado, lembrando, né, movido contra o Supremo, é concentrado. Vão lembrando de tudo, das ações. É terminantemente proibido a modulação dos efeitos temporais da decisão. D. A decisão em tela possui eficácia temporal ex nunc, da promulgação para frente, já que, no caso acima apresentado, o efeito é obrigatório. Qual dessas alternativas vocês marcariam? A questão da ordem vai dar um tempo maior para vocês, ó. Deixei nosso cronômetro mágico. Dá para mover ele aqui, dá para minimizar, né? Tá aí, 2 minutos rolando aí. Qual vocês marcariam, pessoal? O Herbert já me deu um B, gostei. Instantâneo. No tempo de vocês. Pensem, tá? Olhem todos os enunciados, todos os detalhes. Eu vou ter essas questões antes, até eu vou resolver agora com vocês, peraí. Então eu tenho duas alternativas B. Quem mais? Mais alguém? Tá pensando? Estão trabalhando aí a questão? Como é que estamos? Sem medo de errar, galera. Sem medo de errar. Eu quero que vocês errem pra aprender. Só escolham a alternativa. Que são, acho que são 10 questões, pessoal. Aí a gente encerra. Quem quiser ficar até o final mesmo, que eu vou. Se tiver alguém aí, a gente vai até o final. B? Batemos o nosso quórum aí de 3. Mais alguém? Cecília, vamos lá. Gente, é isso mesmo. Se eu não me engano, também tá resolvendo. É a alternativa B, ó. Vamos passar. Perfeito, pessoal, perfeito. Confetes.
Porque, parabéns, vocês estão ótimos, gente. Questão simples do OAB. Eu tô impressionado, eu não tô nem brincando, tô impressionado. Vocês acertaram mesmo. E muito feliz, porque é isso. Como não foi discutido essa modulação, não foi feita uma modulação, vai na padrão. Por isso que a gente fala padrão, interpartes, extunc, erga omnes, extunc. Então, padrão, eficácia padrão, interpartes e extunc, retroage os efeitos da norma. Porque essa eficácia padrão dá ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? Movida perante o Supremo Tribunal Federal. Parabéns, vocês estão afiados aí, perfeito, perfeito, perfeito. Então é isso mesmo, perfeito. Isso mesmo. Extunc, né? Já que é o efeito natural, né? O efeito padrão a ela concedido, tá? Então as outras estão erradas por quê? Não é ex nunc, tá? É terminantemente proibida a modulação do efeito, não é, tá bom? Toda vez, uma dica, toda vez que as questões disserem assim, o juiz não pode, o Supremo, o Tribunal tal não pode, já desconfiem, tá? Você vai dizer que o judiciário não pode? Loucura, né? Porque o judiciário bem grande assim, mas brincadeira, é isso mesmo, pessoal. Então parabéns, vamos para a próxima. Aí agora é verdadeiro ou falso? Aquele famoso 50-50, muito importante vocês se atentarem a todos os termos. Conforme o conceito de bloco de constitucionalidade, há normas constitucionais não expressamente incluídas no texto da CF, que podem servir como paradigma para o exercício de controle de constitucionalidade. Será mesmo? A gente já viu. Deixo aí com vocês. Um minutinho na tela. Isso daqui acho que vocês conseguem resolver em um minuto. Verdadeiro ou falso? Vão jogando aí no chat pra gente ir trabalhando aqui tudo. Não se pressionem pelo cronômetro, tá? Eu vou esperar vocês. Temos o verdadeiro da Cecília, olha só. Mais alguém? Fábio me disse que é falso. Alguém pode desempatar? Verdadeiro ou falso? Lembre, sempre quando tiver uma vírgulazinha, pessoal, vocês param, vocês olham, se até o momento ali tá certo. Olha. Vou esconder aqui o nosso cronômetro. Bora, alguém pode desempatar? Bora, bora. Ai, bati aqui a coisa na mesa. Então, entendimento predominante é que é falso. Mas, gente, está verdadeiro, se eu não me engano. Vamos ver. Pelo que eu sei, está verdadeiro. Vai passar o slide. Cadê? Passa. Vale? Ah, não, passei um. Pronto. Voltando. Ah, não. Eu não coloquei, mas, gente, tá verdadeiro, tá? Tá verdadeiro. Eu não coloquei esse slide, mas, enfim, tá verdadeiro, tá? Porque realmente as normas que não estão expressamente incluídas podem servir como paradigma, certo? Para o controle de constitucionalidade. Como assim, Luiz? Como é que as normas constitucionais não contidas podem servir como paradigma? É aquele negócio que a gente viu da cláusula de abertura. Eu posso levar em conta os tratados internacionais de direitos humanos. Né? O parágrafo 2º me dá essa oportunidade, tá bom? E o parágrafo 3º diz que elas vão ser equiparadas à emenda, mas a gente sabe que pela tese da supralegalidade vai ficar no meio. Resumindo, como é que a gente resolveu essa questão? Ó, conforme o conceito, que beleza, há normas constitucionais não expressamente incluídas. Isso aqui tá certo, no texto da CF. Isso aqui tá certo, por conta do parágrafo 2º. E dizer assim, e podem elas servir como paradigma para exercer o controle. Esse é o lance do bloco de constitucionalidade. Por mais que você não tenha uma norma ali incluída, prevista, bonitinha, na CF, né? Na nossa queridíssima CF, que eu tô aqui com uma bem antiga, bem velha, você pode ter outras normas, certo? Que integram esse bloco, que são os tratados. Aí o parágrafo 2º da cláusula de abertura vai trabalhar isso. Então essa alternativa estava verdadeira, tá certo? Eu não coloquei aquele slide confirmando, mas tá certíssimo, certo? Tô aqui com o gabarito, bonitinho. Então vamos passando. Sexta questão, lembrando, faltam só 4. Agora um pouco mais sobre poder constituinte. O poder constituinte originário, PCO, é a expressão máxima de constitucionalidade que pode emergir de um povo e um dado momento da história. Tá? Com acento ali, mas e um dado momento da história. E de um dado momento da história. Sendo assim, suas principais características são heteropoético, ilimitado quanto ao conteúdo e condicionado quanto à forma. Então, essa questão quer saber se vocês entendem as características do poder constituinte. Eita. Rapaz, eu nem iniciei o pronome, já temos aqui respostas, olha só. Ana Cecília diz que é falso, Alexandre diz que é falso, Ebert também diz que é falso, batemos foi o quórum.
Fábio disse que é falso. Perfeito, pessoal. Tranquilo, então vocês já sabem que ele é autopoético, ilimitado, incondicionado. O que está errado? Exatamente isso. Heteropoético, condicionado quanto à forma, não é. Poder contingente originário é aquele famoso poder jurídico, poder de fato, é o bambambam, bam, bam, tá certo? É o bambambam porque é uma análise que a gente faz para dizer que a Constituição veio dali, né? Perfeito, vocês estão ótimos, afiadíssimos, amei. Sétima. O poder constituinte originário é exclusivo do Congresso Nacional, cabendo a esse órgão a prerrogativa de criar uma nova Constituição sem a necessidade de consulta popular, visando a eficiência na elaboração das leis fundamentais. Olhem com calma, olhem com cuidado, essa daqui é um pouco mais pegajosa, mas pode ser que esteja certo, ou não, vai depender do entendimento de vocês. Bom, digam aí. Herbert já me deu um falso de primeira, gostei. Alexandre disse que é falso. Cecília disse que é falso. Mais alguém bateu no nosso coro. Mas, esperar um pouquinho. Tô gostando, pessoal. Vocês estão participando bastante. E é isso. Questões vão estar nessa pegada. Verdadeiro, falso. Não sei se ele vai botar com alternativos, mas é isso aqui, entendeu? Sempre um detalhe ou outro. Então, vamos resolvendo. 10 segundos. Enquanto eu bebo água aqui. Vocês perceberam que eu bebo pouca água, né? A água fica seca muito rápido. Pronto. Galera, essa questão realmente está falsa. Opa, Theo, foi mal. Mas a gente acabou aqui passando. Então tá falsa, tá bom? Por quê? Esse termo aqui. 2 termos. Exclusivo do Congresso Nacional. O poder constituinte originário não é exclusivo de ninguém, gente. Já começou errado. Bem aqui você já resolveu a questão. Ele não é exclusivo de ninguém. Ele é, o quê? Autopoético. Ele não precisa de um procedimento específico. O que pode confundir aí? É que você vai ver fenomenologia do poder constituinte e aí você pensa, ele pode ser congresso, ele pode ser assembleia, mas você não deve confundir essa fenomenologia com o próprio PCO. Como assim? A fenomenologia é você analisar como acontece, tá bom? Mas pode existir outras formas dele acontecer. O que você tem que entender é que esse PCO é autopoético, ilimitado, incondicionado, então ele vai surgir ali sozinho, ele não é exclusivo de ninguém, não está submetido a nada. Ele é bem bambambam mesmo, pelo que vocês podem ver. E aí, cabe a esse órgão a prerrogativa de criar uma nova Constituição, isso aqui até que tá certo, sem a necessidade de uma consulta popular. Não é bem assim, tá bom? Visando a eficiência na elaboração das leis fundamentais. Então, essa aí é a jogada que a gente tinha que ter. Mas isso aqui, ó, mata muito a questão. Excluído do Congresso Nacional, tranquilo? Beleza? Então, vamos passando adiante. 8ª questão. O poder constituinte decorrente refere-se ao poder de os Estados-membros e os municípios elaborarem as próprias constituições, respeitando os limites impostos na Constituição Federal. Gente, vou nem botar cronômetro. Lê essa daqui com calma, bem tranquilos, bem de boa, contando aí 1 minuto para vocês. Mas lê essa com calma. Às vezes nem sempre é tão intuitivo quando vocês pensam. Todo mundo tacando verdadeiro. Deus verdadeiro, Cecília verdadeiro, Fábio, Theo. Beleza. Temos aqui muita gente, hein? Eu gosto da participação de vocês. Só beber um gole d'água. Vamos lá. Pessoal, essa daqui eu acho que vocês vão ficar com um pouco de raiva do monitor de vocês, tá certo? Mas essa questão tá falsa. Desculpa. Mas é esse momento que vocês vão começar a criar o estalo assim, começar a ficarem bem, como eu posso dizer, ralar o joelho. Vocês estão ralando o joelho para começar a ter mais carga mesmo quando for resolver a questão. Desculpa, tá? Desculpa, mas tem uma pegadinha aqui. Qual é? E isso é muito importante vocês atentarem, tá certo? Não acho difícil estar na prova um negócio assim. Que é isso, gente? Que é isso? O monitor de vocês está... Eu preciso às vezes ser chato para poder treinar vocês. Preciso treinar vocês. Qual o problema? Cara, até aqui parece tudo perfeito. Essa questão parece perfeita. Mas tem um detalhe, que é esse aqui que está em vermelho. Municípios elaborarem as próprias constituições. Claro, eu estou cobrando um negócio que já é um pouco mais profundo, mas que já fica aí de aprendizado. O município faz lei orgânica municipal. Não tem Constituição. Constituição é sempre federal e estadual. Entenderam? Então, por isso que a gente fala que os parâmetros de controle são sempre esses. Aí o que acontece? Ó? O poder constituinte decorrente refere-se ao poder dos Estados-membros e os municípios elaborar as próprias constituições. Se não tivesse municípios aqui, tava certo. Mas os municípios, eles
pela Lei Orgânica Municipal, tá bom? Mil perdões, mas agora que vocês caíram nessa, vocês não caem mais de novo, porque dá aquela traumatizada de leves, eu não vou nem mentir, tá bom? Porque até comigo funciona desse jeito. Respeitando os limites impostos na Constituição Federal. Então tá tudo certo, mas o município não elabora a Constituição, é Lei Orgânica Municipal, tá bom? O Estado, ele deixa o município, ele, né, dá uma autonomia para o município para dizer, se constitua, tem uma Lei Orgânica Municipal, nós temos a nossa de Fortaleza e tudo mais. Bem interessante vocês se atentarem a esses detalhes, tá bom? Mas, aquela pegadinha chata, desculpa, vamos passar para a próxima, tá bom? Então, todo mundo entendeu, fiquem atentos a esses detalhes. Quando vocês forem resolver a questão, não tentem ser muito acelerados. Sempre pensem, sempre já vão assim, calma, vamos ver se aqui tá certo. Você lê uma parte aí, tá certo, não tá, entendeu? Então, vamos passando adiante, beleza? Tranquilo. Oitava questão. O poder constituinte derivado reformador, que possibilita a alteração da Constituição por meio de emendas, é ilimitado, conferindo ao Congresso Nacional a capacidade de modificar qualquer dispositivo constitucional sem restrições. Verdadeiro ou falso, eu deixo aí com vocês. Cecília me deu falso, Alexandre falso, Herbert falso. Mais alguém? Batemos nosso quórum. Aquele quórum de 3 pessoas. Quem mais? Fábio, também falso. Pessoal, bacana. Então vocês já estão aí se apurando, vocês já estão percebendo aí quando é ou não falso, né? Quando é que a gente tá ali pegando no detalhe, tá bom? Porque assim, gente, não só OAB, não só concurso, não só provas de disciplinas, mas, desculpa, na verdade não só nas disciplinas, mas muito na própria OAB, concurso, às vezes não é cobrado só a regra, é cobrada a exceção, tá? Ou detalhes assim, olha aqui, é ilimitado, entendeu? Quando eu falo que o PCDR é ilimitado, já tô errado. Todo poder que não seja o originário, todo poder constituinte que não seja o pessoal, é limitado. Com L, começa com L, limitado. Nesse sentido, invalida toda a questão. Só essa palavrinha, tá certo? Pode parecer casca-banana, pode parecer pegadinha, mas é porque é para ver se vocês estão ali, né, por dentro sempre. Tem até a observação, né? Ele é limitado, ó, mas ele possibilita mudança sim, tá bom? Porém, tem que e outra, sem restrições, né? Nem grifei isso aqui em vermelho. Mas, ó, aqui ele fala sem restrições. Então, como é que eu posso alterar sem ter nenhuma restrição? Que liberdade é? Não é assim que funciona, tá bom? Então, bacana. Vocês estão afiados, querendo ou não. Aquela do município era mais para vocês aprenderem mesmo. Tinha como todo mundo aqui saber. Vamos lá? Então, tudo tranquilo, né? Nona questão. A gente já tá encerrando, gente. Gente, eu acho... Pera aí. Eu ia fazer essa questão... Mas eu acho que eu não acabei não fazendo. Ó. Normas continuadas de procedimento. Eu ia fazer mais 2 questões. Eu estou em dívida com vocês. Ia ter mais 2 questões, tá bom? Então peço até desculpa. Mas aqui podemos encerrar também por conta do sábado de vocês. Vocês ficarem tranquilos, ficarem de boa. Gente, alguma dúvida? Eu sei que às vezes quando a gente pergunta assim, tem alguma dúvida? Geralmente não tem, né? Vai vir quando vocês estiverem estudando. E o que é normal. Porém, nós já treinamos aqui um pouco rápido, um pouco acelerado. Tive que dar uma repaginada grande naquele conteúdo, pausei até algumas vezes, né? Peço até desculpa, mas é porque é muita coisa mesmo, mas o mais importante foi a gente ter resolvido questões aqui, tá? Para vocês verem a aplicação mais prática. Dito isso, vou disponibilizar a gravação, quem quiser rever algum ponto. Os slides também vão estar disponibilizados. Realmente, na hora da prova vem a dúvida. Por isso, tentem resolver os questionários, tá? Os questionários, eles vão também cobrar de vocês. Na hora de resolver o questionário, você fica em dúvida e tudo mais, tá certo? O link, a presença já tá aí para vocês. Quem quiser já pode se retirando tranquilamente. Vou só dar alguns avisos que é isso. Slides vão estar disponíveis no nosso Drive. A gravação também. Só que dessa vez eu vou mandar no grupo para facilitar a vida de vocês. Porque, pelo amor de Deus, né? Muita coisa, muito conteúdo. E é isso. Pessoal, eu vou me despedir agora do pessoal da gravação. Um abraço aí quem assistiu até agora, quem não pôde vir presencialmente. Ou quem não pôde vir aqui ao vivo. Tranquilo. Então, pessoal da gravação, valeu. Tamo junto.